Olá, amigos do Centro Espírita Ibirajara. Olá, companheiros que estão conosco nesse encontro de todas as sextas-feiras, quando estudamos o Livro dos Espíritos. É um prazer estarmos juntos. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, a gente queria dizer o seguinte: o estudo de O Livro dos Espíritos no Centro Espírita Ibirajara teve início no ano de 2003. No ano de 2003, tia Neuza Peluso, vice-presidente da casa na época, atualmente já no plano espiritual, ela teve a ideia de estudarmos o Livro dos Espíritos. Então, nós fizemos uma reunião e nos organizamos para darmos início ao estudo de O Livro dos Espíritos. Ao longo desses anos, nós já estamos em 2021, nós já fechamos o estudo e já reiniciamos, eu não sei quantas vezes, mas algumas vezes. E estudamos o livro, como se diz, de ponta a ponta. A gente não estuda, evidentemente, só as perguntas e respostas. A gente estuda desde o início, com a introdução, com os prolegômenos, com tudo que Kardec nos deu, até a conclusão. E fechamos o livro e, ao encerrarmos, nós voltamos ao início e iniciamos mais uma vez o estudo. Então, dito isto, nós queremos dizer aos queridos amigos que hoje nós estamos encerrando o estudo de O Livro dos Espíritos mais uma vez. Nós vamos estudar hoje o item 9 da conclusão. E é muito importante que a gente estude a conclusão, assim como é importante nós estudarmos a introdução, porque são as reflexões de Kardec, reflexões tão importantes, tão sensíveis, para que a gente possa entender realmente o espírito desse querido codificador. Allan Kardec, que organizou a doutrina espírita, e quando a gente diz codificador, na verdade ele foi muito mais do que isso, mas é uma forma carinhosa de dizer que Kardec fez toda a compilação, ele tirou conclusões, ele acompanhou um processo bastante dedicado e detalhado, enfim. Quando vai chegando o final do livro, e aqui nas conclusões, a gente vai percebendo que Kardec já tinha uma série de considerações, porque esse formato com 1018 perguntas, 1019 porque uma saiu repetida, né? Esse formato é um formato que já não foi como da primeira edição, que tinha 500 e poucas perguntas e respostas. Kardec fez uma análise e ele reorganizou tudo. Então, o trabalho dele era sempre o trabalho daquele professor, daquele pedagogo, daquele cuidadoso aprendiz do Evangelho de Jesus, missionário que nos trouxe as informações da maneira melhor, mais bem explicada possível. Então, aqui, ao encerrar o livro, no item 9 da conclusão, Kardec faz algumas considerações muito importantes. E esse item, como é o item de encerramento, é um item belíssimo, porque ele encerra com Santo Agostinho. Então, realmente é para a gente, como se diz, tirar o chapéu. Veja bem, o Espiritismo, quando ele foi lançado, né, em 1857, quando saiu o Livro dos Espíritos,
e quando as pessoas começaram a se interessar e o livro começou a vender muito, e aí teve o Auto de Fé de Barcelona, quando os livros foram queimados, quer dizer, toda aquela repercussão que aconteceu a partir do lançamento de O Livro dos Espíritos, uma grande revolução intelectual, moral, social, começou a acontecer a partir da França e depois foi se espalhando. Porque quando nós vamos consultar, por exemplo, a Revista Espírita, Kardec coloca artigos que saíram em jornais da Bélgica. Então, todos aqueles países próximos à França que foram compartilhando, estudando e se interessando pelo Livro dos Espíritos, eles foram mandando cartas para Kardec. Era o WhatsApp da época, eram as cartas, não é? Daí que Kardec não rejeitava nada, ele estudava tudo, ele considerava tudo. E isso é muito interessante, porque quando a gente lê, cada situação tão esdrúxula, cada comentário tão esdrúxulo a respeito do espiritismo, de que era um pacto com o demônio, coisas tão absurdas, mas ele respondia a todas as questões. Respondia com equilíbrio, com moderação, com respeito, o que acredito que muitos de nós não faríamos da mesma forma. A gente não ia, talvez, nem considerar, mas ele considerava tudo. E aí, nesse item 9, Kardec fala assim: os adversários do espiritismo não se esqueceram de armar-se contra ele, de algumas divergências de opiniões sobre certos pontos de doutrina. Então, ele vai falando dos adversários do espiritismo que, vamos dizer assim, procuravam denegrir o espiritismo e dar informações erradas. Eram as fake news do século XIX. E Kardec precisou conviver com essas questões e se comportou de uma forma brilhante, de um missionário verdadeiro. Diz ele aqui: não é de admirar que no início de uma ciência, quando ainda são incompletas as observações e cada um a considera do seu ponto de vista, apareçam sistemas contraditórios. Então, ele acha natural que as pessoas sejam contra, porque o espiritismo era uma ciência nova e as pessoas se manifestarem contrárias, isso é perfeitamente normal. A gente tem uma série de exemplos ao longo da história, a história de Galileu Galilei e tantos outros, que eram, vamos dizer assim, desconsiderados, era o mínimo, né? Porque as perseguições eram muitas, não é? E Kardec continua, mas já 3/4 desses sistemas caíram diante de um estudo mais aprofundado, a começar pelo que atribuía todas as comunicações ao espírito do mal. Então, ele vai dizendo o seguinte: era impossível que todas essas comunicações, como diziam seus detratores, eram comunicações do espírito do mal, do diabo, do demônio, de como eles diziam. Por quê? Ele dizia: como se a Deus for impossível enviar bons espíritos aos homens. Ora, como Deus enviaria, então, só espíritos malévolos para recolher essas informações, para recolher esses conhecimentos? Não tem nenhum fundamento. Doutrina absurda, diz Kardec, porque os fatos a desmentem. Ímpia, porque importa na negação do poder e da bondade do Criador. Então, não tem nenhuma validade, nenhum fundamento, nada de verdade nisso. E ele continua:
Os espíritos sempre disseram que nos não inquietássemos com essas divergências e que a unidade se estabeleceria. Quer dizer, haveriam divergências, haveriam contradições, opiniões, as mais estapafúrdias também, não é? Mas Kardec lembra, os espíritos avisaram, não se preocupem, não se preocupem. Ora, a unidade já se fez quanto à maioria dos pontos, e as divergências tendem cada vez mais a desaparecer. Tendo-se lhes perguntado, enquanto se não faz a unidade, sobre que pode o homem imparcial e desinteressado basear-se para formar juízo? Então, Kardec formula essa pergunta aos espíritos. Bem, já que nós, em razão dessa necessidade de se manter a unidade, de uma forma imparcial e desinteressada, como é que nós podemos formar juízo? Quer dizer, como é que nós podemos ajuizar essa questão, concluir? E os espíritos respondem de uma forma muito interessante. Vejam bem, nuvem alguma obscurece a luz verdadeiramente pura. O diamante sem jaça é o que tem mais valor. Julgai, pois, dos espíritos pela pureza de seus ensinos. Não ouvideis que entre eles há os que ainda se não despojaram das ideias que levaram da vida terrena. Sabei distingui-los pela linguagem de que usam. Kardec chama a atenção de que a linguagem que os espíritos se utilizam é muito importante. Então, ao invés de nós considerarmos que todas essas falas são de espíritos do mal, vamos observar a linguagem que eles utilizam, como é? Julgai-os pelo conjunto do que vos dizem, vede se há encadeamento lógico nas suas ideias. Se nestas nada revela ignorância, orgulho ou malevolência, ou seja, se essas ideias demonstram inveja, essas ideias demonstram orgulho, essas ideias demonstram o mal. Se não o demonstram, então não podem ser ideias de espíritos malévolos. Bem, e continua, em suma, se suas palavras trazem todas o cunho de sabedoria que a verdadeira superioridade manifesta. Então, nós temos que ver o seguinte, em resumo, essas ideias são ideias que trazem sabedoria ou são ideias que trazem, digamos assim, insegurança, mal-estar? Não trazem. Se o vosso mundo fosse inacessível ao erro, seria perfeito, e longe disso se acha ele, não é? Ainda estáis aprendendo a distinguir do erro a verdade. Faltam-vos as lições da experiência para exercitar o vosso juízo e fazer-vos avançar. Quer dizer, o erro, tudo isso faz parte do mundo. Então, a gente, em poucas palavras, não se preocupe com isso. Não se preocupe, é como a gente dizer assim, não vamos dar ouvidos a essas considerações vazias, não vale a pena. E ele diz, a unidade se produzirá do lado em que o bem jamais esteve de mistura com o mal. Desse lado é que os homens se coligarão pela força mesma das coisas, porquanto reconhecerão que aí é que está a verdade. Então, a força das coisas é que vai mostrar de que lado está a verdade. Deixa, como a gente diz, deixa o barco correr. Aliás, que importam algumas dissidências,
mas de forma que de fundo, porque essas dissidências são dissidências de aparência, de forma, e não de essência. E não de essência. A essência permanece. A essência da doutrina, ela é sublime, ela não se modifica. Então, por que nós vamos dar tanta importância, digamos, à forma? Vamos aguardar. Notai que os princípios fundamentais são os mesmos, por toda parte, e vos hão de unir num pensamento comum. Olha o que é comum em toda a doutrina espírita, o que realça. E Kardec diz, o amor de Deus e a prática do bem. Então, quando nós estudamos a doutrina espírita, vamos supor, eu sou de outra religião, eu não aceito uma série de coisas que estão inseridas na doutrina espírita, eu não aceito reencarnação, eu não aceito pluralidade dos mundos habitados, eu não aceito uma série de coisas. Porém, eu não posso negar que no contexto da doutrina espírita o amor de Deus está, e a prática do bem também. Então, o amor de Deus e a prática do bem são a essência da doutrina espírita. O fato da pessoa não acreditar, não aceitar, não compartilhar, por exemplo, da ideia da reencarnação, isso é uma outra questão, mas isso não invalida todo o corpo de conhecimentos e de sabedoria dessa doutrina maravilhosa. Vamos continuar. Segue Kardec. Qualquer que se suponham ser o modo de progressão ou as condições normais da existência futura, o objetivo final é um só: fazer o bem. Ora, não há duas maneiras de fazê-lo. É tão claro, é tão tranquilo, não é? O que a doutrina nos convida? A fazer o bem. Então, não tem meio bem, não tem bem, tem o bem. E fazer o bem é o que a doutrina nos chama. Então, não há como enganar, errar, dizer que isso não é, que a doutrina espírita não é voltada, né, para o bem-estar das pessoas, da sociedade. Se é certo que entre os adeptos do espiritismo se contam os que divergem de opinião sobre alguns pontos da teoria, menos certo não é que todos estão de acordo quanto aos pontos fundamentais. Por exemplo, hoje em dia, e sempre aconteceu e vai continuar acontecendo, nós temos espíritas com diferentes tipos de opinião. Nós temos espíritas que se intitulam progressistas e intitulam os demais como conservadores. Enfim, é apenas um exemplo. Porém, se todos esses espíritas fizerem o bem, a essência da doutrina está sendo cumprida. A essência e o objetivo maior da doutrina está sendo cumprido. Claro que essas divergências internas, isso não é o melhor, mas nós também não precisamos pensar igual, porque todos nós estamos naquele caminho do progresso. E aí é bom que a gente dê uma lida no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 15, que é espetacular o que Santo Agostinho nos fala a respeito do tipo de espírito que habita a Terra, ou seja, do tipo de espírito que habita o mundo de provas e expiações, e nós entenderemos perfeitamente essas questões. Bem, vamos continuar. E aí, se é certo que entre os adeptos do espiritismo se contam os que divergem de opinião sobre alguns pontos, menos certo não é que todos estão de acordo quanto aos pontos fundamentais. A gente está relendo. Há, portanto, unidade.
excluídos apenas os que, em número muito reduzido, ainda não admitem a intervenção dos espíritos nas manifestações. Os que as atribuem a causas puramente físicas, o que é contrário a esse axioma: todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente, ou ainda, há um reflexo do nosso próprio pensamento, o que os fatos desmentem. Então, Kardec coloca aqui, vamos usar a razão. Se todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente, cadê a dúvida? Vamos buscar se essa causa é inteligente. Isso não é um antagonismo, isso tem uma lógica. E aí ele vai continuando nessa digressão, até que ele chega e diz assim, o argumento supremo deve ser a razão. A moderação garantirá melhor a vitória da verdade do que as diatribes envenenadas pela inveja e pelo ciúme. O que significa? Alguém chega para nós, um espírita, muito irritado, deixemos o companheiro se sentir assim, é um direito dele, e começa a falar que o espiritismo é isso, o espiritismo é aquilo, que os espíritas são isso, que os espíritas... Enfim, o que Kardec nos diz aqui? Que nós, quer dizer, a vitória da verdade, do que as diatribes envenenadas pela inveja e pelo ciúme, os bons espíritos só pregam a união e o amor ao próximo. Então, a gente não deve se irritar. A gente não tem por que sentir raiva, sentir qualquer tipo de sentimento que não seja um sentimento de moderação, de equilíbrio, de cuidado. O companheiro tem opinião e tem opção de pensar do jeito que ele quer. E a gente não vai, com isso, maltratar o companheiro, nem deixá-lo de tratar bem, porque ele não pensa como nós pensamos, porque é um direito dele. Ok. E aí, Kardec continua, os bons espíritos só pregam a união e o amor ao próximo, e nunca um pensamento malévolo, ou contrário à caridade, pode provir de fonte pura. Isso é claro. Agora sim é que vem o mais incrível. Ouçamos sobre este assunto e, para terminar, os conselhos do Espírito Santo Agostinho. Então, o Livro dos Espíritos, ele se encerra com os conselhos de Santo Agostinho. Aquele mesmo que, na questão 919, deu para a gente um roteiro extraordinário de vida. E Santo Agostinho diz assim, por bem largo tempo, os homens se têm estraçalhado e anatematizado mutuamente em nome de um Deus de paz e misericórdia, ofendendo-o com semelhante sacrilégio. Isso é verdade? Total verdade. É uma pena, mas é verdade. Os homens se matam, fazem guerras, ofendem, enfim, demonstram um sentimento odioso, indiferente, distante do amor ao próximo. Isso tem sido assim. É um aprendizado, mas tem sido assim. E aí Santo Agostinho continua, o Espiritismo é o laço que um dia os unirá. Então, o Espiritismo é um laço que um dia unirá os homens, porque lhes mostrará onde está a verdade, onde está o erro. Durante muito tempo, porém, ainda haverá escribas e fariseus que o negarão como negaram Cristo. O que a gente vai fazer? Aguardar, porque isso não nos pertence, a opção é individual, a opção é de cada um. O direito de seguir a porta A, a porta B ou a porta C é individual. Certa vez perguntaram ao Chico Xavier, Chico,
Existem existem muitas religiões. Por que existem tantas religiões na Terra? E o Chico, muito espirituoso, inteligente, respondeu assim: porque Deus atende em muitos guichês. Ou seja, você pensa de um jeito, o outro pensa de outro, o outro pensa de outra, o outro pensa de outra. Essas pessoas que pensam de forma diferente, que é o que acontece na sociedade, não terão o amor de Deus? Claro que terão. Claro que terão o amor de Deus e Deus irá atender a todos, porque ele atende muitos guichês, só o Chico, né? Vamos continuar. Bem, queres saber sobre a influência de que espíritos estão as diversas seitas que entre si fizeram partilha do mundo? Então, os espíritos partilharam o mundo, não é? Quem não for da religião A vai para o inferno. Quem não for da religião B vai para o inferno. Quem for, não vai. Aí a gente fica imaginando, e aqueles irmãos que não têm contato com ninguém, que moram lá em locais absolutamente distantes, estão fadados aí para o inferno? Claro que não. Deus é Pai de todos, Deus não distingue as nossas ideias, mas Deus a todos ama, até o criminoso ele ama, porque é um filho que está cometendo erros, mas que um dia vai sair daquela vida. Assim como nós, no nosso passado, nós já fizemos coisas do arco da velha, como dizia minha avó. Mas hoje, graças a Deus, nós não fazemos mais e nos esforçamos bastante. E para encerrar essa fala de Santo Agostinho, ele diz assim: julgai-o pelas suas obras e pelos seus princípios. Jamais os bons espíritos foram os instigadores do mal, jamais. Jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio e a violência. Jamais estimularam os ódios dos partidos. Jamais estimularam os ódios dos partidos. Parece que isso foi escrito essa semana, né? Nem a sede das riquezas e das honras, nem a avidez dos bens da terra. Quer dizer, eu quero todos os bens da terra porque eu sou ungido de Deus. Vamos tomar cuidado. Os que são bons, humanitários e benevolentes para com todos, esses os seus prediletos. E prediletos de Jesus, porque seguem a estrada que este lhes indicou para chegarem até ele. Então, com essas palavras, com essas reflexões, Kardec encerra o Livro dos Espíritos com as palavras de Santo Agostinho, que ficarão para a nossa reflexão, vamos dizer assim, para sempre, não é só para hoje. Os que são bons, humanitários e benevolentes para com todos, esses os seus prediletos. E prediletos de Jesus, porque seguem a estrada que este lhes indicou para chegar até ele. Então, espíritos como Chico Xavier, Francisco de Assis, Irmã Dulce, Papa Francisco, que são espíritos que buscam o bem, alguns já se foram, o Papa ainda está encarnado, ele comete erros, naturalmente, mas o que ele quer é o bem de todos. São espíritos bons, humanitários, benevolentes, e esses são os prediletos de Deus e prediletos de Jesus, porque seguem a estrada que este lhes indicou para chegarem até ele. Então, queridos amigos, nós encerramos o Livro dos Espíritos e na semana que vem nós reiniciaremos o estudo
de O Livro dos Espíritos. Tenhamos todos uma noite de paz e estejamos tranquilos. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus.